Dá tempo de mudar? Sim. Dá tempo de ouvir, de aprender e de agir. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub. Estamos lançando hoje o Dá Tempo, que é um podcast sobre mudanças climáticas, sustentabilidade e as urgências do nosso tempo. Nós estamos aqui com Carolina Miller, que é consultora. Tudo bem? Tudo bom. Consultora com uma vasta experiência na área de sustentabilidade, de responsabilidade social e ambiental. E nós estamos aqui também com o Sérgio Margulis. Muito grato, Sérgio. Bem-vindo. Muitíssimo prazer. Uma satisfação aqui ter você. É uma honra estar no primeiro episódio do Dá Tempo. Então a gente está com uma pessoa aqui com bastante autoridade nesse assunto e falar um pouquinho dele aqui para vocês. Sérgio é matemático, com doutorado em Economia Ambiental pela Imperial College de Londres. Foi economista de meio ambiente do Banco Mundial em Washington durante 22 anos, onde atuou com questões ambientais em mais de 40 países de todos os continentes, né? Então rodou o mundo aí com essa atuação. Lá ele coordenou um grande estudo sobre a economia da adaptação às mudanças do clima e liderou um estudo pioneiro que integrou análises técnicas e econômicas dos efeitos do aquecimento global no Brasil. Foi secretário de Desenvolvimento Sustentável na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, assessor especial de 2 ministros do Meio Ambiente do Brasil, pesquisador do IPEA, professor de diversos cursos de pós-graduação e mestrado e também da pós-graduação de Inovação ESG da ESPM, né? Então, Sérgio, eu quero te perguntar se você puder falar sobre essa sua experiência no Banco Mundial, né? Onde você esteve envolvido em projetos de preservação ambiental, desenvolvimento econômico. Você contasse um pouquinho dessa sua história. Tá bom. Bom, obrigado e prazer mais uma vez. Bom, do ponto de vista pessoal, entrei no Banco Mundial na área de meio ambiente, questão climática ainda. Eu entrei em 1990. A questão climática estava começando a aparecer assim ter mais seriedade, né? E tratar do meio ambiente, com governos, etc. E o Banco Mundial é uma experiência super rica, né? Uma instituição que atende a países, faz projetos de desenvolvimento, combate à pobreza, conservação ambiental, educação, saúde, todas as áreas de desenvolvimento. E tem um quadro técnico fabuloso, com gente representante de todos os países. Então, tem gente de Mali, de Uruguai, Polônia, Japão, e é assim, uma diversidade cultural muito grande. E a gente trabalha para financiar e prover assistência técnica para os países. Então, uma experiência única, maravilhosa, dura, né? Assim, uma burocracia pesada, mas foi fabuloso, assim, foi um aprendizado enorme. Sérgio, eu li que o teu trabalho no Banco Mundial era muito ligado à questão climática e o desenvolvimento econômico junto, né? Porque isso não está desassociado. Como que é isso? Conta um pouquinho mais para a gente. Bom, essa foi a questão. O que se busca é fazer a questão climática, a gente avançar no combate à questão climática com mínimos impactos e, de preferência, com ganhos econômicos. Porque as empresas muitas vezes entendem o contrário, né? Que se eu cuidar do meio ambiente, meu negócio não vai correr como deveria. E não é assim, não é verdade? Não é assim. Quer dizer, e se tiver que ser assim, vai ter que ser assim. Porque a crise climática está colocada, não tem mais como achar que pode ficar de fora. Como você falou, está todo mundo dentro. É só um planeta, né? É só um planeta. Tem a opção de dizer, eu não tenho nada com isso, eu não fui responsável por isso, então eu estou fora. Não dá. Você está na sua casa que está acontecendo o problema. Então, tem essa leitura, né? O que é surpreendente é que ainda tem essa leitura e ainda tem de forma forte. A eleição agora do presidente Trump foi um indicador de que não está todo mundo convencido de que a gente está nessa situação. Né? Há quem diga que o atual presidente não deveria ter vindo ao G20 social, porque pode aí dar um motivo de não seguir uma política, né? Enfim, porque o que foi eleito não é muito simpático a essas demandas. Perdão, desculpe, qual presidente? O presidente americano, né?
há quem diga que o presidente americano ter vindo para o G20 social para o G20, perdão, pode ser um indicativo, uma desculpa para que o próximo presidente não, nessa questão de continuidade de agendas, né? Isso é questão interna assim, da política americana, quer dizer, qualquer presidente qualquer um dos países do G20, inclusive o Milei, enfim, sem bandeira, eles são presidentes dos países, com visões políticas diferentes, e tudo bem, mas o G20 é um acordo, né, uma associação de parceiros ricos que tem a responsabilidade de direcionar o mundo, né? Assim, basicamente é isso, um acordo de chefes de estados dos países mais ricos e que tem um compromisso muito grande, né? Um compromisso e responsabilidade, né? Assim, é ali que tem que se resolver um monte de coisa, incluindo a questão climática. Sérgio, queria te perguntar, assim, você falasse um pouquinho mais dentro da sua experiência, em que momento que as mudanças climáticas entraram assim no seu panorama de atenção? Tá, isso é bem claro, tá? Que assim, bom, eu entrei em 90, tá certo? Assim, de 90 até 2000 até 2000 e comecinho dos anos 2000, ainda estava já começando dentro do Banco Mundial a ter a questão permear a instituição de uma maneira mais clara, tá? E eu pessoalmente só fui me engajar aí, fui convidado, né, para liderar um estudo aí, foi mencionado aí um estudo sobre adaptação climática a nível global, e isso foi em 2005, 2006, mais ou menos. E para mim, pessoalmente, isso. Mas o banco já estava envolvido a partir vamos dizer, 2000, tá? Do lado político, as Nações Unidas, na conferência de 92, aqui no Rio de Janeiro, foi aí que se criou a Convenção Quadro do Clima e também da Biodiversidade. Quer dizer, 92 é o marco inicial, o mundo resolveu, vamos sentar na mesa para tratar da questão climática, e aí começaram a acontecer as COPs, etc. E esse é o marco. Tá? Então, o banco também, a partir de 92, começou, mas efetivamente a gente começou a sentir lá dentro a pressão de que, bom, agora clima entra na pauta a partir dos anos 2000, aí começou a ficar mais importante. Qual é a leitura que você faz, Sérgio? Assim, até para quem também não entende, né, como a gente esteve falando, se você escreveu um livro chamado Mudanças Climáticas, o que você queria e não queria saber, né, sobre mudanças climáticas, né? É um livro muito, muito interessante, que aborda o assunto com bastante propriedade, com bastante base científica, porém com uma linguagem que é boa, assim, fácil de ler, fluido de ler, né, muito, muito fácil. Então a gente vê que tem o seu interesse, a gente vê que você tem uma visão, um interesse de tornar esse assunto acessível, né, e também isso faz parte do nosso objetivo aqui. Como é que você vê a chegada desse assunto e o desenvolvimento dessa pauta na sociedade em geral, entre, né, o poder político, o poder público, né, as empresas, e o que você pode falar sobre isso, sabe, dessa visão geral, e qual é a chave que talvez falte aí para esse assunto realmente ser um assunto de todos? Bom, o que é um marco importante disso tudo é a gravidade da questão climática. Então, a ciência não está deixando mais dúvida alguma de que a gente está numa trajetória muito preocupante e que não tem mais opção de dizer estou fora, não estou interessado, eu nego. Acabou isso. Não é o que a gente vê. Continua tendo setores, países, populações inteiras achando que isso ainda não é tão sério assim. Então, historicamente, a questão ambiental sempre veio a reboque, essa leitura de que proteger o meio ambiente vai contra o desenvolvimento econômico, né? Assim, uma leitura muito antiga, né? Equivocada, não só porque as coisas não têm que ser antagônicas, como elas, ao contrário, são complementares e sinérgicas, ou seja, uma acelera a outra, em um grande número de casos e situações. Tem situações que realmente, que é o que a gente está vendo agora, esse enfrentamento inicial da questão climática,
que é a descarbonização, vai demandar um volume de recursos e investimentos muito elevados. E o mundo ainda não está meio preparado, atento e totalmente de acordo sobre a urgência de fazer isso. E o que está muito claro é que quanto mais tarde for feito, mais caro vai ser a conta. Então, tem que sair correndo, a gente já está atrasado, já perdeu 1,5 graus. E cada 10º de grau agora faz uma diferença enorme para os impactos na Terra e o preço que a gente vai pagar lá na frente. Explica um pouquinho essa questão aí do 1,5, assim, para a gente entender o que é esse limite, qual é o estado atual disso. Tá. Nos últimos, pelo menos 1 milhão de anos, o aquecimento global ele decorre do efeito estufa, que, por sua vez, decorre da concentração de gases de efeito estufa, cujo principal é o CO2, na atmosfera. Então, o CO2 lá, as atividades humanas, principalmente queima de combustíveis fósseis, de energia, carro, indústria, tudo que a gente faz, emite CO2 lá para cima, esse CO2 fica lá na atmosfera acumulado. O CO2 existiu sempre lá na atmosfera, só que em quantidades, assim, comparado com as emissões humanas, enormes quantidades, só que a gente, ao longo do tempo, está fazendo uma emissão contínua, sem parar, que está começando a afetar o balanço natural que sempre teve da quantidade de CO2 lá na atmosfera. Esse CO2 tem essa propriedade de efeito estufa, ou seja, ele deixa passar a radiação solar entrante, mas não deixa sair o calor que voltaria para a atmosfera de alguma forma, e aquilo fica esquentando que nem uma estufa. Esse é o efeito estufa, que, por sua vez, então, esquenta o planeta, que, por sua vez, causa as mudanças climáticas. Esse negócio está 1 milhão, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera passou 1 milhão de anos sem ultrapassar Estável, né? 300 partes por milhão, que é a medida aí da concentração. Desde a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos anos 50, a concentração já está em 400 e tanto. Nunca na história aconteceu isso. Nunca. Você olha, então, um gráfico assim, de 1 milhão de anos e vê nós aqui, nos últimos 50 anos, conseguimos fazer uma lambança desse tamanho. E é complicado. Isso não é fácil de reverter. Não tem aspirador de pó para chupar esse carbono de volta. Então, a primeira coisa que tem que fazer é parar de emitir rapidamente. E não tem a menor dúvida da ciência que é essa a causa do problema. E você tem que parar de emitir CO2. Ponto, parar. Não tem discussão. A questão do 1,5. O 1,5 não é bom. O 1,5 é péssimo. Mas você frear completamente agora emissões de CO2 também não é possível. A gente não sobrevive por conta disso. Os alimentos não chegam nas cidades sem transporte, que depende da queima de combustíveis fósseis. Enfim, você tem que fazer todo um rearranjo na economia para conseguir manter, diminuir esse CO2, e mudar as fontes de energia, enfim, fazer toda essa mudança da descarbonização, né? Padrões de consumo também, muito importante, para emitir o mínimo possível. E esse 1,5 foi quase que um consenso, assim, não é que a ciência diga assim, não, 1,5 está legal, não, 1,5 está péssimo, mas muito menos de 1,5 a gente não vai conseguir, até porque a gente já está em 1,3. Que é a gente limitar em 1,5 graus em relação às eras pré-industriais, né? Isso e aí é o preço disso. Bom, a gente pode cortar totalmente as emissões, todo mundo ficar em casa a partir de agora, esperar alguns dias e a gente morrer. Não vai acontecer. Então, assim, cortar completamente na veia, não. Então a questão vai cortar com que velocidade, quanto, quem, com que tecnologias? Aproveitando assim esse gancho, né, que você está falando da adaptação e de recursos bastante robustos que são necessários, né? A gente teve agora no Rio de Janeiro os acontecimentos do G20 social, uma série de discussões, e aconteceu também a COP29, né? Você também participa do Instituto Internacional de Sustentabilidade, né, que parece que estava junto na Coalizão Brasil
que esteve lá na COP29. A gente ouviu falar sobre algumas questões da COP29, algumas pessoas falando que um retrocesso à COP28, principalmente nessa questão de investimento, de recursos para os países para essa adaptação. Né? Parece que em 28 essas questões foram colocadas. O que você percebe de avanços aí para o Brasil, aí, que é um país em desenvolvimento, mas é um grande país, tem espaço aí para buscar esse recurso? Isso foi dialogado, as maneiras que esses investimentos vão acontecer? Conta um pouquinho para a gente. Tá, tem passo atrás. Essa Convenção Quadro das Nações Unidas, que promove as COPs, né, as Conferências das Partes, que foi criada em 92, ela funciona à base de todas as convenções das Nações Unidas. O que quer dizer isso? Todos os países membros das Nações Unidas são convidados e tudo se negocia na base do consenso. Então, inicialmente, e até hoje funciona dessa maneira. Os países sentam na mesa, todos os países têm que estar de acordo com o que se decide ali. Só que você pode imaginar a complicação que é você fazer um acordo sobre petróleo, que é um dos centros da questão, que é o principal combustível fóssil do planeta, e você botar a Arábia Saudita ali, junto com Polônia, junto com os países, as ilhas pequenas do Pacífico, os países do Caribe, que são altamente vulneráveis à mudança do clima. E tem ilhas desaparecendo, né? Esse processo de aquecimento. Vão desaparecer. Então, já com sinais e com os primeiros movimentos. Sim, mas o problema é que vai acontecer algum dia, mais dia, menos dia. Então, vamos embora, todo mundo tem que assinar um acordo comum. E a Arábia Saudita, os países produtores de petróleo, a Rússia, agora os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o volátil nessa história. E que volátil. E a China também, que é um país, obviamente, é o país mais importante, e teria um acordo. Então, o que está muito claro, já está claro há algum bom tempo, é que essas COPs não vão resolver a questão climática, mas nem de longe. Não é ali um espaço para resolver a questão do clima. Ponto, parágrafo. E a África inteira, o país Moçambique, Mali, eles vão chegar lá, vão assinar qualquer coisa. Qual é o compromisso, qual é a responsabilidade de Moçambique com o aquecimento global? Nenhuma. Nunca emitiram nada, é um país que não tem indústria, emissões mínimas, uma população muito pequena. Então, assim, o que você espera de uma reunião dessas? Eu já não espero nada dessas COPs há muito tempo. Eu acho que não tem a menor relevância. Até o Acordo de Paris, que é o grande acordo, foi a melhor coisa que essas COPs conseguiram produzir foi o Acordo de Paris, que foi o que propôs 1,5 graus. O que está acontecendo em termos de implementação do Acordo de Paris? Nada. Não tem nenhum mecanismo de punição. É tudo voluntário, é tudo que os países declaram. Então, assim, enquanto fica nessa... mas isso é o que é possível, isso é o que é viável, o mundo real é assim e tal. Ok, o mundo real é assim, mas o planeta Terra também é real de outra maneira. Ele já está dizendo, não dá mais. Assim vai dar mal. E está dando mal. Mas de quem não é conhecedora, né, que não é técnica desse assunto, essa questão de investimento não passa pelos fóruns desses acordos, por exemplo, para que os países que têm recurso aportem para os demais? É nesse fórum, é nesse lugar também? Teoricamente, a questão climática vai ser resolvida ali. Só que, exatamente, essa é o X da questão. Porque uma das questões centrais é a questão do financiamento. Quem vai pagar essa conta? E aí, novamente, volta a questão dos países ricos e dos países pobres, no desenvolvimento. A discussão de sempre. E a discussão desses países não se dá no vácuo. Tem um histórico de negociações, históricos da história dos países, da colonização, de quem é responsável. As emissões foram feitas pelos países ricos. Os países pobres dizem que não tem nada com isso. Mas os países pobres são os que vão sofrer mais. Quem tem que financiar? Não, mas nós já financiamos. Mas então botem projetos na mesa que a gente financia. Não tem projeto também.
Então, assim, é muito complicado. Todos os fóruns, hoje em dia, já estão tratando dessa questão climática. O Banco Mundial, para não falar nem do Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, que é uma instituição multilateral, digamos, a mais importante, ela hoje não fala de outra coisa senão da questão climática. Porque ela sabe que esse financiamento necessário para os países em desenvolvimento só pode vir dos países ricos, não tem outra opção. E essa negociação de quanto, com que velocidade, quem, etc., é que é o X da questão. E esses acordos todos, incluindo o G20, estão débeis ainda. Débeis em relação à velocidade e à pressão do problema. Esse é o negócio. Se não tivesse mudança do clima, ou se fosse uma coisa que a gente pode resolver nos próximos 100 anos, tá bom, vai nesse ritmo. Mas é muito mais urgente. Mas é muito mais urgente que isso. Vai ter Rio Grande do Sul todo ano daqui a pouco. Daqui a pouco não, está tendo Rio Grande do Sul. Teve ano passado no Paquistão. Foram 30 bilhões de dólares. A Espanha teve agora também. Agora a Espanha teve uma. A Espanha fica todo mundo assim. Mas também, diga-se de passagem, isso aí é da cultura humana. Você lembra quando foi São Sebastião, quando teve o deslizamento que morreram aquelas pessoas na serra lá de São Paulo? Você não sabe mais um ano que foi, né? Foi no ano passado, no verão do ano passado. A gente já nem fala mais. Quando é que você acha que você vai esquecer Porto Alegre? No ano que vem você já não sabe, mas se foi em 2024 ou 2023... Foi a gente teve em 2011 aqui na Serra do Rio, né? Na Serra do Rio foi o maior desastre ambiental do Brasil de todos os tempos. Morreram 1.000 pessoas. Não foi feito absolutamente nada ali em Friburgo, Petrópolis, Teresópolis. Não foi nada. Se tiver uma chuva igual a essa, aí vai acontecer exatamente a mesma coisa de novo. As pessoas já não lembram nada. Então, assim, que dê a memória, que dê o histórico, que dê a responsabilidade das pessoas. E até a gente vai para... A gente até pode ir para a pergunta, né? Se dá tempo para a COP30, que vai ser no Brasil, que está se falando tanto, né? Em Belém, no Pará. Dá tempo de fazer alguma coisa, porque nós, sociedade, né? Pessoas comuns, assim... O que nos implica nessa discussão? O que a gente pode contribuir? Deixa eu aproveitar e juntar junto com a pergunta dela aqui, uma só, que você puder responder isso sobre a COP30 para a gente, e também, assim, de você, qual é a sua hipótese de solução? Hipótese de solução, não proposta de solução. Exatamente. Qual é a sua proposta? É porque proposta acho que já é muito desafiador, né? Já é muito assim, queima-roupa. O que é que você imagina, né? Porque a gente ouve falar sobre essa questão dessa governança global ser falha, né? O próprio presidente Lula já falou sobre isso, e muita gente já falou sobre isso, de que essa governança não está atendendo, né? Então, dentro disso, assim, esse episódio vai ser lançado no ano da COP, né, aqui no Brasil. Então, é uma iniciativa para a gente explorar possibilidades, explorar projetos, iniciativas. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Assim, qual é a expectativa em relação à COP? O que é que você acha como é que a gente pode chamar a sociedade para poder trabalhar, para poder pensar? Vamos explorar aqui juntos. O que você imagina? Bom, minha parte, eu fiz um livro que eu tentei botar para o leitor leigo. Eu sempre tinha assim, minha mãe e minha irmã na cabeça, né? Assim. Então vai lá no site do Sérgio Margulis, tá? O livro é gratuito, você consegue baixar ele, digital, lindão, baixa lá, sem pirataria. www.mudancasdoclima.com.br. Show de bola. Mudanças. Então já é uma mega construção, você já deu um baita tijolo aí nesse muro. Enfim, quer dizer, as pessoas têm que se informar, têm que ter a humildade de entender que a gente está num problema que todo mundo é parte dele e solução dele. Então, como que mobiliza é difícil. Assim, a mobilização das pessoas e a conscientização não é só para a questão climática, mas para tantos temas tão importantes. A sociedade fica meio parada. Os governos têm que tomar iniciativa. Mas os governos a gente sabe que não fazem, né? Assim, tá difícil. E aí você também escolhe uns governos que negam a questão. Então, assim, é muito difícil. O setor privado, né, as empresas poderiam, acho que tem um papel enorme. Não tem silver bullet, né? Não tem a bala de prata que esse vai resolver o problema. Vai ser uma conjugação enorme de esforços díspares, de tentativas isoladas, de tentativas que vão ser agregadas. Uma coisa aí
um resultado positivo da COP29 agora foi, finalmente, depois de 10 anos depois, conseguiu chegar a um acordo sobre os mercados de carbono globais, né? Assim, porque o mercado de carbono é uma maneira inteligente... Isso é uma coisa interessante para te perguntar também, né? É uma maneira inteligente, interessante, economicamente eficiente de você conseguir reduzir emissões, né? Países que têm capacidade de reduzir mais podem reduzir para compensar as emissões dos países que têm mais dificuldade de fazer essas reduções. Então, se permitir esse comércio, desde que você faça a conta bem feita, é uma maneira de você incentivar e começar a fazer o negócio. Para não ficar aquela questão, tudo bem, eu posso fazer, depois eu pago, né? Não pode ser assim, né? É um comércio. E, então, quer dizer, tem esses avanços, tem iniciativas de empresas que buscam, se esforçam ao máximo de tentar controlar, tem países, governos municipais, e tem também, questão fundamental aqui, são duas questões, né? Tem a questão da mitigação e a questão da adaptação. Evidentemente, a mitigação, que é a redução das emissões, isso aí é prioritário, quer dizer, não se pode... O problema só vai ser resolvido quando as emissões acabarem, ou diminuírem muito dramaticamente. Então, o foco é a mitigação. Por outro lado, e essa é a questão, escuta, você vai esperar o planeta voltar ao que era para começar a se adaptar? Nesse meio tempo, morreu muita gente, porque vai ter muito desastre e você tem que antecipar. Como já está acontecendo numa velocidade muito violenta, você já tem que estar, então, começando a mexer nas suas infraestruturas, por exemplo. Você tem que... As suas barragens não podem ter a fragilidade que tem. Elas foram construídas com uma certa hipótese de clima. Espera aí, não, o clima não é mais assim. Está chovendo 10 vezes mais do que chovia. Ah, bom, então a engenharia da barragem é diferente. A engenharia da estrada é diferente. A engenharia dos portos é diferente. E você começa a ter que mexer no seu sistema todo, que é o chamado adaptação. Você vai ter que se adaptar. E a gente em casa também, cada um de uma maneira, vai ter que botar um ar-condicionado, porque você não vai mais conseguir dormir no verão. Você que mora em áreas alagáveis vai ter que pensar em como você vai fugir de um eventual alagamento. Você que mora em áreas secas, enfim, todo mundo, tudo vai ter que ser. A agricultura vai se adaptar. Você falava do Rio Grande do Sul, né? Aconteceu e vai acontecer. Eu sou de lá, sou gaúcha, né? Sei o sofrimento que foi. Vai acontecer de novo. Você pode escrever que vai acontecer de novo. Tomara que não haja a mesma tragédia, mas a chuva com aquela intensidade, não só ela vai acontecer, como ela vai acontecer com mais frequência e mais intensidade. Essa é a projeção, está escrito isso. Então, assim, está escrito. A projeção, todos os indícios e o IPCC não tem errado nas suas projeções. Aliás, se tem errado, é ter sido mais conservador do que a gente está observando. Você fala aí, o professor Carlos Nobre, nessa agora, quando teve essa seca absurda, esses incêndios aqui acontecendo no Brasil, ele ficou desesperado. Ele disse assim, isso era imprevisível. Era assim. Então tem coisas, isso vai cada vez acontecer mais. E, voltando, a questão é o timing. Você pode sentar nos acordos da COP e resolver o que é possível e tal, e esses desastres estão acontecendo cada vez mais e vai custar cada vez mais caro. Então, assim, mas tem solução. Então, assim, dá tempo. Dá tempo, daria tempo. Aí é que tem os desafios, já não são mais de tecnologia. Você hoje consegue fazer energia elétrica de vento, né, eólica, mais barata do que a energia tradicional de carvão, obviamente, petróleo, gás, o que você quiser. É a mais barata possível. Fotovoltaica do sol também. Bom, isso aí é infinito. Isso tudo a gente tem... Isso tem para dar e vender. Então está solucionado. Não está solucionado. Porque você vai ter que fazer um investimento enorme. O exemplo clássico, fácil do nosso dia a dia. Bom, então não pode mais ter carro queimando gasolina. Então vai ser ter carro elétrico. Quanto tempo vai demorar para você você abrir mão do seu carro? Você tem que jogar fora o carro que você tem. Mas eu comprei ele no ano passado. Uns 15 anos na estimativa de... Você assim, vai ter que sucatear o seu carro. Você não vai mais... Deveria ser proibido você usar agora carro a combustão. Mas eu comprei no ano passado, fiz um esforço, eu estou pagando a última prestação. Pois agora você vai ter que comprar um carro elétrico. Então, assim, se você impuser que todo mundo tem que zerar o mais rápido, ou seja, não falta tecnologia.
Mas falta grana, falta... Subsídio também, né? Mas subsídio também, os governos têm um limite. Todo mundo tem seu limite. Então, assim, essa é a conta. Então, a questão é econômica e, por isso, você vai lá na COP e pega para acabar danado entre os países ricos e pobres. Eu estava vendo um vídeo da Suécia que parece que teve que retroceder. Ela está muito bem, né, sobre vários aspectos, mas teve que retroceder em algumas políticas porque entrou lá numa crise. Porque é isso, o recurso ele não é infinito, né? Então... Imagina, mesmo para a Suécia. Agora você imagina aquelas ilhas pequenas do Pacífico que vão ficar... Não é que elas vão ficar debaixo d'água, mas você imagina se o nível do mar subir o mais otimista possível, subir meio metro até o final do século. Você imagina, subir meio metro é isso aqui. Isso aqui, se você pensa... Ou seja, quantas praias vão desaparecer? Praia também que está no nosso... ali na esquina, né? As praias desaparecem, como é que fica a praia? Como é que fica os portos, os pescadores, as economias, né? Os manguezais, e a economia, os oceanos e tudo que depende e os aeroportos que tem pistas na beira do mar. Opa! Assim, aí, da pergunta que a Carolina fez sobre a COP30, né? Uhum. Resgatando aqui, né? E aí, nesse contexto todo aí dessa dificuldade, queria conversar um pouco aí sobre esse ambiente da COP30, né? Qual é a sua visão? O que é que você espera? Temos a questão aí também do Brasil com a exploração de óleo lá na margem equatorial, né? Uma controvérsia aí difícil de equacionar na narrativa, né? O que é que você pode trazer para a gente aí do que esperar dessa COP30? Tá, assim, o governo é que nem nossa família, né? Assim, é um monte de gente, não é? Tem o mesmo partido político. Tem o mesmo partido político, mas você vê, do próprio governo. Tem o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, completamente pró-clima, trabalhando um esforço descomunal para recuperar um tempo perdido, diga-se de passagem. Mas você tem nesse mesmo governo o pessoal que ia furar mais petróleo e tal. Você diz, não, mas tem, não sei o quê. Primeiro, além de ser uma área hipersensível, certo? Assim, na foz do Amazonas, já não está ruim o suficiente em alto mar aqui na costa do Sudeste, agora quer se meter lá na foz do delta do Rio Amazonas, tá? Número 1. Número 2, vai investir em petróleo? Esse poço vai começar a produzir daqui a 10 anos para gerar retorno daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos não tem mais um carro movido a petróleo. Para que você vai botar esse dinheiro? Por que você não bota dinheiro em energia eólica de alto mar? Por que você não bota esse dinheiro em pesquisa de baterias? Por que você não bota esse dinheiro para fazer eólicas, mas fazer a transição energética rápido? Faz a transição de uma vez. Investir ainda em petróleo. O Brasil é um dos países os maiores investidores em petróleo ainda. Então está na hora errada disso. Bom, voltando à dicotomia. Então, dentro do governo você tem 880. O que o presidente Lula faz? Ele responde a tudo ali. Político. Ele tem que ir sim para um, sim para outro. E a COP? Bom, o Brasil tem uma situação muito favorável, em particular na questão climática, por diversas razões, a principal sendo que as emissões brasileiras, enquanto que as emissões do mundo inteiro são emissões de energia, basicamente da queima de combustíveis fósseis, para a produção de energia elétrica, para o transporte, né? Para as indústrias, no Brasil as emissões são majoritariamente do desmatamento e um pouco da agricultura. É um padrão diferente, já começa daí. As nossas emissões industriais são baixas. O setor de energia no Brasil é muito limpo, relativamente muito limpo. Então, a primeira pergunta é a seguinte: bom, se o Brasil já tem essa vantagem, eu imaginaria que o Brasil deveria ser o país que mais deveria estar puxando a agenda climática globalmente. Por quê? Porque isso é interesse econômico do Brasil. Pô, a gente tem essa vantagem. Todo mundo está tentando ir para chegar no patamar do Brasil. O Brasil já está lá. Então, se o Brasil acelerar essa agenda, cobrar que todo mundo faça isso, o Brasil já está lá na frente nessa corrida. Então, o Brasil tem uma enorme vantagem comparativa. E não está tirando proveito. O Brasil... Você tem um setor agro no Brasil, por exemplo,
Uma parte dele entende completamente essa questão, esse setor agro super moderno, avançado, de ponta, realmente de ponta, que está alimentando o mundo e tal. Mas você tem um que é um passo para trás, que isso é contra o crescimento, a gente precisa aumentar a área para produzir mais. Dezenas de anos a gente sabe que não é nada disso, exatamente o contrário. Você ganha produção com aumento de produtividade. O Brasil tem área aí já caducando, por isso que você tem tanta área abandonada, pastos abandonados, terras agricultáveis abandonadas. Por quê? Porque tem área demais até. Você precisa investir na produtividade. Então tem um descompasso aí entre o que é realmente vantagem. E o Brasil vai sediar a COP, então devia de capitalizar em cima disso. Apesar do meu comentário anterior de botar um relativo a descrença na COP, tá bom, mas é a reunião anual em que todo mundo vamos falar de clima. É o espaço que se tem, né? E se você faz um uso bem feito, quer dizer, se você pode dar uma puxada na agenda climática e pode projetar o Brasil. Agora tem que ter mais gana, o que está faltando é isso, sabe? Assim, que o Brasil ainda não estou vendo. Ok, dou todo o crédito. Aliás, eu trabalho com essa gente do governo, eu sou chapa do pessoal todo do Ministério do Meio Ambiente, trabalho com eles. Você foi governo, né? Fui governo, estamos juntos, mas a gente tem que ser, assim, a vontade de assim, cara, vamos para a cabeça e tal. Devagar, enfim, aí é a política, né? Deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso. Você acha que você é economista, foi do Banco Mundial, né, conhece esse assunto com profundidade. Deixa eu perguntar assim, você acha que seria viável o Brasil decidir não explorar esse petróleo, por exemplo, na margem equatorial? Seria viável tomar essa decisão estratégica de não? Claro. Seria viável? Claro. Como? Por quê? Primeiro que é um investimento ruim. Esse investimento é ruim. Eu não sei nem se ele se paga, porque se ele vai se pagar como um poço típico, né? É você tirar aquele negócio, tá produzindo e não sei o quê, já são 10, 12 anos lá na frente, e o mundo daqui a 12 anos não vai estar com consumo de petróleo, quer dizer, vai ter essa demanda de petróleo, mas a gente está apostando agora na sujeira, quer dizer, porque vai ter ainda, claro, vai ter petróleo consumido até 2050. Né? Não tem, por mais que você caia abruptamente, mas o Brasil está investindo para ser o fornecedor desse último petróleo, sujeito a sei lá que restrições que ele vai ter lá na frente. É isso que esse dinheiro não é melhor botar logo em energias renováveis? O Brasil tem o Programa Nacional do Álcool, o único país do mundo. Tremendo esforço tecnológico, político, econômico do país, botou uma negócio. Pô, o Brasil tem isso para oferecer para o mundo. Não dá para fazer mais disso? Tem que ficar investindo em poço de petróleo na foz do Amazonas? Sabe? Sim, é uma opção. Isso que eu estou dizendo. O Brasil ir para a cabeça do G20, já perdeu um pouco o G20, já passou o G20. Assim, mas ir para cima, sabe? Tem que ser agressivo nisso, porque não tem opção. Para a gente que trabalha com negócio, é o seguinte: a gente ainda pondera se, quem paga, quando, como, mas a gente que está vendo a questão climática, a evolução dela, assim, parece uma discussão idiota, porque vai ter que ser feito. Em algum momento, né? Vai ter que ser, vai ter que parar, né? Ter que ser feita. Essa decisão, assim, mas não tem mais opção de você dizer assim, não vamos, faz logo, porque com mais cedo, mais barato vai ser a conta. Pensando em economia mesmo. Tem que fazer agora, ontem. Não tem esse negócio de ficar postergando e achar que você está sendo esperto economicamente. Não, mas o contexto político mundial. Bom, então, esse contexto político mundial está escolhendo jogar um problema lá para frente, que aí já não vai mais ter solução, que aí vai ser o Dante. Você vai ter que estar resolvendo. Se está resolvendo um financiamento aqui de adaptar, de proteger, de evitar os danos maiores,
Se você for fazer isso daqui a 30 anos, você vai estar resolvendo catástrofe 3, 5 por ano em cada país. Quem vai pagar? Como que vai ser? Um argumento que é constantemente trazido é a questão de você explorar o petróleo para você financiar a transição, né? Só que essa conversa não acaba, né? Assim, essa narrativa não Até acaba quando, nunca, né? Isso aí é a narrativa americana, né? É o que nós temos, né? De narrativa, né? Assim, pegar esses trade-offs aí que são interessantes. Certo. Pegar um caso bem concreto, Moçambique. Moçambique é um país na África que descobriu recentemente gás natural, muito. O Banco Mundial e todos esses organismos dizem assim, a gente não vai fazer investimento mais em projetos fósseis. Como decisão, a decisão, ok, a gente resolveu. Nós, Banco Mundial, não financiamos projetos de energias fósseis, só energia renovável. Muito correto. Agora você vai lá para Moçambique diz assim, porra, a gente descobriu o gás atrasado. Que pena, se a gente tivesse descoberto esse gás há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente teria se beneficiado dele e o país podia se desenvolver, mas hoje não tem financiamento para isso. A pergunta é assim, é justo? Você diz, pô, Moçambique vai ficar de fora? Agora os caras descobriram um negócio desse que salva o país, tira todo mundo da miséria, potencialmente. Poderia tirar todo mundo da miséria. A África do Sul, que é vizinho, país fronteira, que vive 100% de carvão, procurando alternativas a qualquer preço, com aquele gás ali do lado. Então você poderia chupar esse gás em Moçambique para a África do Sul, você ia salvar os dois países. A África do Sul você ia reduzir brutalmente as emissões a um preço baixo, porque é vizinho, e Moçambique você ia conseguir... Ah, não, mas você não pode financiar energia fóssil. Essa é a situação diferente do Brasil. Esse é um caso, e claramente, assim, pensando, solução disso. Bom, você faz um acordo, então, global, é o seguinte, a Rússia tem que diminuir a cota de produção de gás dela para que Moçambique possa aproveitar isso. Se você compensa ou não, enfim, você faz um acordo, porque aí é global, em que, peraí, Moçambique precisa disso. A Rússia também precisa, sim, mas sinto muito. Ou seja, é a hora que o financiamento e as decisões políticas podem resolver esse tipo de situação. Agora, o Brasil investir em petróleo não é a situação de Moçambique, não é. E a gente é uma sinalização errada, enfim, acho que... Mas, sim, a COP26, a COP30 agora no Brasil, é assim, uma oportunidade. Eu acho que o Brasil pode se projetar um pouco descrente de tudo e tal, mas, assim, eu acho que a questão de adaptação vai aparecer nessa COP de forma muito forte. Porque é o tema que está... Porque está todo mundo vendo que a mitigação não está resolvendo ainda, a gente não está na velocidade que precisa. Precisa bater o chicote para acelerar o negócio, né? Para todo mundo sair correndo mais. Enquanto isso, cara, tem que começar a falar claro sobre o financiamento da adaptação. Sim. E tem que arrancar esse dinheiro. E governos e setor privado vão ter que botar muita grana nisso. Não tem como. Não tem alternativa. Então, assim, tem uma fatalidade nessa coisa, sabe? Assim, ficou vindo mas a realidade vai se impor. Esse aqui é o negócio. O planeta Terra, ele é a nossa mãe, cara. A gente vem dele. A Terra é tudo. Então, ela está dizendo que está cansada, que os oceanos não estão mais conseguindo absorver esse carbono todo. A ministra Marina, né, comentou na época do Rio Grande do Sul a questão de que os eventos extremos já não são mais extremos, né? Eles já estão no nosso cotidiano, né? Uhum. E isso a sociedade, governo, enfim, precisa compreender, né? Não é amanhã. O novo normal, né? É o novo normal. O novo normal, isso aí. Vai ser o novo normal. A gente estava conversando aqui que, assim, eu acho que acho que você deve ter acompanhado bem, acho que a gente está assim, aqui caminhando para o fechamento aqui, né? Mas a gente estava conversando aqui que, assim,
acredito que há uns 15, talvez 20 anos atrás, quando a gente pensava em mudanças climáticas, em aquecimento global, a gente pensava muito na questão do gelo, né? O gelo vai derreter, vai subir, né? A gente estava aqui conversando, o cara que mora na serra, ele tá tranquilo, não, a água não vai chegar aqui. Ou eu vendo meu imóvel aqui, vou comprar na serra, vai ficar bem. Tudo ótimo. E o que a gente vê hoje é assim, que a realidade do aquecimento global, né, é exatamente isso, são esses eventos extremos, como você falou, acontecendo de maneira cada vez mais frequente, né, e cada vez mais intenso, né, a forma como isso acontece, né, então a gente vê que é dessa forma que a sociedade está recebendo isso, né. Assim, dentro desse contexto aí, acho que isso conversa muito com essa questão da adaptação, né, daquilo que a gente tem que fazer, né, para essa transformação. Você vê alguma, assim, além dessa questão, né, do petróleo, que nesse contexto hoje é um pouco controverso para o Brasil, é controverso para o Brasil, o próprio presidente hoje falou essa semana aí, é controverso, né? É uma contradição, né? Mas estão ainda nesse impasse. Assim, quais são os outros pontos assim que você entende que são chaves assim para o Brasil se posicionar, que tem oportunidades para o Brasil ainda se apresentar realmente, se aproximar dessa posição e figurar como líder nessa transição global, se for possível? Isso é importante porque, globalmente, uma coisa que se sente óbvia falta é de uma liderança. Sim. A China, que é o país talvez mais importante nesse sentido, né? China e os Estados Unidos, são os dois sozinhos emitem 40% de todas as emissões globais. Não tem liderança. Os Estados Unidos não precisa nem falar. A China, eles não têm essa, não tem uma, por qualquer razão geopolítica, eles não são porta-voz da comunidade global, até porque internamente não é uma democracia lá, não é um país democrático, no sentido que a gente tem aqui no Ocidente. Então está faltando alguém que chega lá e grite em nome de tome uma liderança. O Lula poderia realmente ser uma liderança global nisso. Eu acho que poderia ter sido, já não foi. Acho que já perdeu um pouco o barco. Teve um movimento em determinada época, né? Que queria se fazer, mas ele tinha que, para você tomar uma posição dessa, você tem que sair batendo sem perdão e radicalizar, né? Assim, no que foi defender a Amazônia, não sei o quê, já perdeu a credibilidade interna. Foi, assim, posso criticá-lo, mas assim, na minha leitura, perdeu a chance de ser uma liderança global confiável, né, crível, né, assim, forte, né? E consistente. Consistente. No que ele fala, controversa a questão do petróleo. Eu entendo ele ser um presidente que diga isso, porque é controverso mesmo. Mas se você quer se tornar uma liderança global nessa agenda e está faltando, ele já não é mais o cara que vai fazer isso. Então, falta uma liderança. Então, falta lideranças em geral para essa agenda ficar assim, né, caducando. A Europa puxa um pouco mais, aí os Estados Unidos dá 10 passos para trás, porque agora a gente vai ter 4 anos de tragédia, né? E a tragédia é muito pior. Essa coisa de Trump é tão lamentável, porque se os Estados Unidos, que é o maior responsável pelo aquecimento global, digo isso bem claro isso, foi historicamente o maior emissor, hoje não é mais o maior, a China é maior, mas historicamente o acumulado dos Estados Unidos é disparado maior, e o outro indicador, se você botar em termos per capita, aí é maluco, os Estados Unidos é o dobro do que é o segundo emissor que vem a Europa e a China depois, quer dizer, os Estados Unidos é o vilão, é um vilão central do problema. E, além do mais, é o maior país do mundo, é o país mais rico, mais avançado, os Estados Unidos saindo disso, qual é a sinalização que eles dão para o resto? É um país, sei lá, Uruguai. O que o Uruguai vai fazer? Os Estados Unidos não faz, eu que vou fazer. Eu vou pedir para a minha população, para agora, então... Então, assim, é um problema muito complicado, chamado, né, assim, uma externalidade global. E não adianta você ficar, assim, por um lado, o que você vai fazer com os Estados Unidos? Quando os Estados Unidos resolve sair fora desse barco, o que você faz? Você vai penalizar os Estados Unidos como? Vai penalizar os Estados Unidos, eles são o maior
trader, com importador, exportador, tarará, tarará. Vamos abrir mão aqui da tecnologia americana. Enfim, são soluções assim, né, maluquices. Mas, por outro lado, os Estados Unidos, cara, vocês não podem sair. Não, mas sair. E aí a gente vai fazer como? Aqui vamos segurar o tranco nós sem eles? É muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu realmente quero acabar. Por outro lado, para não ficar só no pessimismo, porque realmente é dracônico esse cenário que está aí. Eu fico apavorado. Apavorado porque a gente está vendo o avanço da questão climática e essa geopolítica e economia e tal, que possa resolver o problema, não está acompanhando. Não está acompanhando a velocidade da tragédia do problema físico. Então, assim, tudo muito complicado. Tudo complicado. Tá, mas é complicado, mas o cara só está esquentando. E quanto mais tarde, pior. Então, assim, vamos resolver logo, vamos abrir mão de grandes princípios e vamos resolver esse negócio. Mais fácil falar do que fazer. Então, solução está nas pessoas. Sabe, as pessoas vão inventar coisas novas. As empresas vão investir em tecnologias que a gente ainda não conhece. Vão, tem muita coisa legal acontecendo. Fazer energia de água, fazer materiais leves, hiperresistentes e não sei o quê. Pô, olha só essa sala que a gente está. Cimento, concreto, luz artificial, totalmente antiecológico isso aqui, né? É isso, a sua casa, a sua e a minha. Tudo errado. Não, mas a gente foi criado num mundo que era assim, então agora está na hora de mudar esse negócio todo. Tem muita coisa fóssil, né? Muito plástico. Tudo assim, aí como é que vai mudar isso? Não é tu, nem eu. É a geração nova. Esses caras, você estava falando antes do programa, estava falando, minha filha está mais na frente do que eu. Claro, Bom, qual é a solução? Não é a solução, é a esperança que realmente essa garotada... Eles pegam essa fatura... Primeiro, quer dizer, não, o negócio é pegar por bem, porque por mal eles vão pegar. Eles vão pegar, não vão receber o planeta que eu já tenho 70 anos, eu peguei o planeta... Era a população do Brasil, eu peguei a Copa de 70, que a gente cantava 90 milhões em ação, hoje são 230, e uma situação, assim, realmente, a lambança que a minha geração fez dos anos 70, né, para 2020, 50 anos depois, a lambança inconsciente ou consciente não importa. O fato foi vivendo, né? O planeta está, assim, o planetazinho está dizendo, caralho, está dando mal aqui, não está dando para aguentar essa pressão toda. Então, assim, está na hora de... Assim, tem que ter esperança de que, da mesma maneira que a gente fez a lambança com tecnologias, com não sei o quê, vai vir uma gente que primeiro vai para a rua, primeiro vai sentir na pele, tomar conhecimento do problema, a informação está aí disseminada em tudo que é lugar. Tem esses podcasts que a gente pensa alto o problema, sem grandes soluções, mas pensa alto, e vão buscar soluções, vão sair na rua gritar. Eu acho que isso eu estou vendo muito claro. Já essas manifestações vão começar a acontecer, as pessoas vão para a rua dizer, não, tá, tudo bem, mas o clima não tem conversa e tal, é o nosso planeta, é a nossa casa, não tem planeta B. E, enfim, eu vejo que é da onde vem a força. E aí os políticos respondem de acordo, e as empresas, com interesses comerciais, também vai. Sim. E vale também, né, destacar, né, isso, que as mudanças climáticas elas afetam, né, as pessoas de maneira muito diferente, né? Queria só explicitar isso aqui. Tá bastante implícito em tudo que a gente está falando em relação à adaptação, mas é uma preocupação porque é muito diferente você pensar em mudança climática no seu apartamento, num bairro nobre, onde você tem todo o conforto, do que você pensar numa comunidade onde falta água, falta energia, não tem segurança, onde a arquitetura é toda construída de uma forma que piora o calor, né? Na encosta, é muito mais exposto, né? A gente pode começar a falar de racismo ambiental, justiça ambiental, né? Outras questões. É isso, então, isso aí é central mesmo. São todos esses assuntos que a gente vai estar conversando aqui. A gente vai estar conversando nos próximos. Né? Hoje a gente teve aqui com esse letramento e essa conversa aqui de
entendimento. Aí eu quero fazer aqui igual o Abujan fazia lá no Provoca, né? Ele sempre fazia uma pergunta, acho que eu vou começar a fazer essa pergunta para todo mundo. Então, assim, Sérgio Margulhos, dá tempo? Dá tempo, mas não tem tempo a perder. Tá? Show de bola. Acho que é certo. Sérgio, brigadão. Tá bom. Seu. Muito grato aí. Foi bom demais. Carol. Obrigada. Valeu, Carol. Valeu. Maravilha. Quero agradecer aqui também a Start Studio, o Fabrício aqui com a gente aqui na produção. Agradecer também a Sai do Papel e Energy Hub. É isso aí. Dá tempo. Vamos lá. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub.